Oi, minha querida, é tão bom ver você aqui de novo comigo. Segue firme junto comigo aqui nesse caminho para a gente desenvolver mais e mais a sua autoestima. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a sua história de vida, vamos falar sobre as podas que você foi aceitando ao longo dessa história. Moça, eu quero que você imagine aí um jardineiro que vai no jardim e ele vai podar uma planta só do jeito que ele quer. Se interessa a ele que esse galho fique maior, ele deixa. Mas se interessa a ele que esse galho não fique tão grande, ele vai lá e corta. Mas vamos imaginar que esse jardineiro não é um jardineiro muito bom. Ele não sabe muito bem qual é o formato natural daquela plantinha. Ele não sabe qual é o jeito de fazer as raízes se desenvolverem mais, as folhas se desenvolverem, ficarem mais verdes, mais viçosas. Esse é um jardineiro meia-boca. Pois é, moça, nossa autoestima muitas vezes foi sendo podada desse jeito, por uma história de vida, por um contexto familiar que não sabia muito bem como exprimir da gente o melhor que nós temos. Então imagina que cada corte desse que a gente estava falando foram críticas, foram comparações e foram também expectativas externas que chegavam até você sobre o que você deveria ser. E hoje, quando você para e olha, você já não tem mais o seu formato original. Mas a boa notícia é, você pode replantar, trocar de pote, colocar ali um adubo, você pode nutrir novamente o seu jardim interno e você pode, moça, florescer ainda. E para isso acontecer, eu quero falar para você sobre alguns mitos que eu escuto muito falarem sobre a autoestima. Hoje a gente vai olhar para eles e vai entender como é que funciona de verdade a sua autoestima. Muita gente acha que ter autoestima é acordar de manhã, se olhar no espelho e se achar a mulher mais linda do mundo. Mas isso é um mito. Autoestima é muito mais do que beleza. É se respeitar, é se olhar com carinho, é se valorizar e então viver a vida de uma forma plena, expansiva, completa, mesmo nos dias em que você não se achar bonita. Porque a autoestima, ela não é sobre a aparência externa, ela é sobre a sua dignidade interna. Outro mito muito comum é que amor próprio ele se desenvolve olhando no espelho de manhã e falando afirmações sobre quem você deseja ser, repetindo frases positivas ali diante do espelho. Eu não tenho nada contra afirmações, mas elas sozinhas elas não dão conta de transformar a sua autoestima. Isso porque o amor próprio, moça, ele nasce da sua história de vida, do jeito que te ensinaram a se tratar. Vem da sua família, vem da sua infância, da sua adolescência. Você pode ter aprendido a se tratar com amor, com carinho, com paciência, com respeito, ou então com cobranças, com crítica, com dureza. Entende como esses dois cenários são muito diferentes? Então, desenvolver essa autoestima é sobre ressignificar essa sua história que você já tem. A gente não volta atrás e muda a sua história de vida. Mas você ainda assim pode aprender a oferecer a si mesma esse cuidado, esse acolhimento, aconchego que talvez, moça, você nunca tenha recebido de fora. Mas você mesma pode se nutrir dessas necessidades. Vamos para a próxima, então. Esse é um clássico. Quando eu tiver autoestima, aí sim eu vou viver a vida que eu quero. Para. Para tudo, porque agora você é minha aluna e a gente não vai mais acreditar nisso. Moça, a psicologia nos diz que a gente precisa construir a vida que a gente quer, a vida que a gente deseja, enquanto a gente trabalha a nossa autoestima. Enquanto a gente constrói a nossa autoestima, a gente vai fazer as duas coisas, mas com calma, um passinho de cada vez.
Então, se a sua autoestima não está pronta, e eu acho que a de ninguém nunca vai estar, a gente vai pensar em construir ela, enquanto você constrói uma vida que faz sentido para você. A autoestima não fica pronta para depois você viver a sua vida. Ela vai se fortalecer na sua caminhada, nas escolhas pequenas, passinhos de formiguinha, como eu gosto de dizer, que você vai escolher todos os dias para se respeitar. Outro mito que, na minha opinião, é muito cruel. Acreditar que só quem é bonita, magra e dentro de um padrão de beleza pode ter autoestima. Moça, você é única. E é por isso que você merece se amar e se respeitar. Só você tem o seu conjunto de características. Tudo bem, estética pode sim ser um valor pessoal seu, mas ela não precisa se restringir ao seu corpo. Você pode viver esse valor da estética através da arte, da dança, da pintura, da moda, do jeito de você se vestir, da decoração da sua casa, do seu ambiente de trabalho, na forma como você expressa a sua criatividade, talvez em artesanatos, atividades manuais. Você pode sim valorizar a estética, mas esse valor não vai mais, a partir de hoje, ser uma autocobrança sua com o seu corpo. Combinado? A autoestima, ela não é uma exclusividade de quem pertence ao padrão de beleza. Não é uma exclusividade de quem se encaixa na exigência da nossa cultura. A autoestima, ela floresce quando você valoriza a sua singularidade, o que só você tem. Muita gente acredita que só vai ter autoestima quando estiver em um relacionamento amoroso bom. E a gente precisa conversar sobre isso. Moça, você não precisa ter um parceiro amoroso para que você se sinta completa. É o contrário, você precisa aprender a se valorizar porque você merece essa valorização. Quando você se fortalece, uma relação amorosa ela passa a ser complementar na sua vida. E ter uma relação amorosa saudável passa a ser uma consequência do que você busca para você mesma. Não é uma condição para que você viva uma vida boa ou que você se sinta inteira. E outro mito que também me dói muito: acreditar que eu só vou me sentir bem quando eu tiver um companheiro que reconheça o meu valor. Moça, agora eu quero te trazer uma reflexão. E se o amor da sua vida não for um homem, mas for você mesma? Como é para você ouvir isso? Você pode sim receber valorização, carinho de um parceiro, mas a base dessa relação com você mesma precisa ser você. Você não depende, moça, de um relacionamento amoroso para ser válida. Esse é um grande problema da nossa cultura. Nossa cultura desvaloriza as mulheres que não estão em uma relação amorosa. Também desvaloriza as que vivem uma relação que não é saudável e diz pra gente que uma mulher só completa a sua função da vida quando ela é escolhida por um homem bom. Moça, aqui nós estamos aprendendo que quando você mesma se dá aconchego, carinho, incentivo, respeito, tudo isso que você mesma merece, ninguém pode tirar isso de você. Então, ter um companheiro ao seu lado passa a ser um plus na sua vida. Aqui a gente está desafiando as regras da nossa cultura, entendendo como elas nem sempre fazem bem para a gente, mulher. E tá tudo bem a gente lutar contra aquilo que não faz bem para a gente. Moça, você percebe como muitos desses mitos são podas que a gente vai aceitando sem perceber? Às vezes a sua autonomia foi danificada ou nunca foi desenvolvida por causa da sua história, das pessoas que te magoaram, te frustraram. E eu sei que isso tudo faz parte de uma vida completa. Não existe alegria sem a dor. Mas hoje eu quero te lembrar que você é uma mulher autônoma, adulta, responsável por si mesma. E você pode escolher cuidar das suas feridas emocionais. É o que você está fazendo aqui hoje no Floresceu.
Moça, eu sei que o mundo não para quando a gente não tá bem. Mas sabe, nós mesmas hoje podemos ir lá na nossa caixinha de ferramentas e escolher um band-aid e colocar no machucado, seja ele físico ou emocional. A gente pode ir lá procurar um antisséptico, um mertiolate de autocuidado e a gente mesma pode cuidar dessa ferida. Nós mesmas podemos acolher essa criança interior, mesmo que ela não tenha tido esse cuidado, esse aconchego, especialmente em relação à autoestima que nós estamos falando aqui. Sabe, moça, muitas das minhas alunas chegaram duvidando do potencial que elas tinham. Elas me diziam nas minhas aulas ao vivo coisas do tipo: Lu, eu nunca vou conseguir me sentir bonita. Ou então, Lu, eu não sei viver sem ele, eu preciso me livrar dessa dependência emocional. Moça, se você percebeu de tudo isso que eu falei aqui hoje, que você precisa trabalhar a sua autoestima, e especialmente se você vive uma relação de dependência emocional com seu parceiro, causada por essa baixa autoestima, se você quer ser mais livre emocionalmente, mais autônoma, depender menos da aprovação do outro, do elogio ou da escolha do outro, então você está no lugar certo. Porque no dia 6 de outubro, semana que vem, eu lanço o meu curso Liberdade Emocional. Ele é feito para mulheres que sentem que precisam se libertar da dependência emocional, especialmente na relação amorosa, mas não sabem por onde começar. E sabe por onde a gente começa? Pela sua autoestima. É ela que dá a base para que você volte a se valorizar, para que você viva escolhas alinhadas com os seus valores e que você faça escolhas alinhadas com a vida que você deseja. E eu vou te ensinar, com base na psicologia, tudo o que você precisa saber sobre a dependência emocional, como ela afeta a sua autoestima e o que você precisa fazer para mudar essa história. Moça, as podas que você viveu na sua vida não definem quem você é. Hoje você pode se escolher, escolher cuidar do seu jardim aqui de dentro. E eu quero estar com você, caminhar com você nesse processo. Na próxima aula vamos falar sobre como começar a se priorizar de fato, para que você possa levar para a sua vida esse desejo que aqui está aparecendo hoje. Então pega na minha mão e vamos juntas na aula de sexta-feira, nossa última aula do Floresceu, falar sobre como mudar o ciclo da baixa autoestima. Eu te espero lá.